A Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 9, Revoluções do Globo, 9.3, Dilúvio Bíblico. 4. O dilúvio bíblico, também conhecido pela denominação de Grande Dilúvio Asiático, é fato cuja realidade não se pode contestar. Deve tê-lo ocasionado o levantamento de uma parte das montanhas daquela região, como o do México. Então, conforme aconteceu aquela elevação no México, aconteceu também na região da Eurásia. Corrobora esta opinião a existência de um mar interior que ia outrora do Mar Negro ao Oceano Boreal, comprovada pelas observações geológicas. O Mar de Azov, o Mar Cáspio, cujas águas são salgadas, embora nenhuma comunicação tenham com nenhum outro mar, o Lago Aral, e os inúmeros lagos espalhados pelas imensas planícies da Tartália e das estepes da Rússia parecem restos daquele antigo mar. Então, o que ele está dizendo aqui é que aquela região hoje, em torno do Mar Cáspio, provavelmente tudo era mar. Do Mar Negro até o Mar Cáspio e ligado ao Mar Oceano Boreal, lá no Polo Norte. Por ocasião do levantamento das montanhas do Cáucaso, posterior ao dilúvio universal, parte daquelas águas foi recalcada para o norte, na direção do Oceano Boreal, outra parte para o sul, em direção ao Oceano Índico. Estas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia e toda a região em que habitaram os antepassados do povo hebreu. Então, toda aquela região, onde hoje é o Cáucaso, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, então uma grande força levantou aquela montanha, ali era um fundo de mar, e a água que estava ali, ela teve que ir uma parte para o norte da Rússia, outra parte na direção sul, inundando aquela região da Pérsia, da Mesopotâmia, causando um grande transtorno, um grande movimento de águas. Mas também chegou à Índia, portanto o mar ia mais à frente. Embora esse dilúvio se tenha estendido por uma superfície muito grande, é atualmente ponto de averiguado que ele foi apenas local, que não pode ter sido causado pela chuva, pois, por muito copiosa que esta fosse, e ainda que se prolongasse por 40 dias, o cálculo prova que a quantidade de água caída das nuvens não podia bastar para cobrir toda a terra, até acima das mais altas montanhas. Toda aquela situação, toda aquela transformação que ocorreu, ela não tinha como inundar toda a terra e foi numa região específica. Embora aconteceu esses cataclismos, conforme já vimos antes, aconteceu em vários pontos, porque da Terra, distintos, e no caso do dilúvio bíblico, é o relatado na Índia, na Mesopotâmia, na Pérsia e no Egito, e portanto o povo hebreu estava entre a Mesopotâmia e o Egito, eles também têm esse relato. Vamos ver lá na frente a conclusão e aquilo que o Kardec vai trazer, e já vem falando sobre isso em alguns estudos anteriores. Bom, eu só não lembrava que na Gênese também tinha esse dado. Portanto, vamos buscar entender. É importante então que a gente compreenda aqui que o dilúvio aconteceu, mas foi devido a uma grande tsunami. E as pessoas, na hora de relatar o caso, não tinha como falar de tsunami, então começaram a criar histórias e ficou. Para os homens, então, que não conheciam mais do que uma extensão muito limitada da superfície do globo e que nenhuma ideia tinham de sua configuração, desde que a inundação invadiu os países conhecidos, invadida fora, para eles, a terra inteira. Se a essa crença aditarmos a forma imaginosa e hiperbólica da descrição, forma peculiar ao estilo oriental, já não nos surpreenderá o exagero da narração bíblica. Bom, os orientais têm uma forma diferente de descrever as coisas, que não são iguais a que nós descrevemos. Então eles têm um jeito de fazer essa... Não é aumentar, é dar uma ênfase especial àquele fato
para que a história fique interessante, porque senão não teria graça. Então, a forma com que eles descrevem, passado de geração a geração, sempre um modifica uma coisa aqui, outro modifica outra coisa ali, até o surgimento da escrita, já passou-se grande transformação. Mas vejamos mais à frente outros dados importantes. 5. O dilúvio asiático foi evidentemente posterior ao aparecimento do homem na Terra, visto que a lembrança dele se conservou pela tradição em todos os povos daquela parte do mundo, os quais o consagraram em suas teogonias. Então foi um dilúvio após o aparecimento do homem, e eles conservaram as histórias, conservaram a lembrança, conservaram nas suas tradições. Tem um 93 ali, observação, nota de Allan Kardec. A lenda indiana sobre o dilúvio refere, segundo o livro dos Vedas, que Brahma, transformado em peixe, se dirigiu ao piedoso monarca Vaivasvata e lhe disse... Bom, aqui a gente vai ver que vai trazer um relato do livro dos Vedas. O livro dos Vedas é muito mais antigo do que todos os escritos que nós temos no Ocidente, inclusive a Bíblia. E a história é bem semelhante. Portanto, se o livro dos Vedas relata a existência de um dilúvio, né, de uma grande invasão, de uma grande inundação, mostra que também naquela região passou-se por transtornos devido a esse cataclismo. Então, o que Brahma fala para Vaivasvata? Chegou o momento da dissolução do universo. Em breve estará destruído tudo o que existe na terra. Tens que construir um navio em que embarcarás depois e teres embarcado sementes de todos os vegetais. Como os indianos não são carnívoros, eles são vegetarianos, então eles colocaram apenas as sementes vegetais. Já os hebreus, que comiam mais carne, eram mais criavam camelos, ovelhas, então eles colocaram um casal de cada animal. É um detalhe da diferença. Esperar-me-á nesse navio, e eu virei ter contigo, trazendo na cabeça um chifre pelo qual me reconhecerás. O santo obedeceu, construiu o navio, embarcou nele e o atou por um cabo muito forte ao chifre do peixe. O navio foi rebocado durante muitos anos, com extrema rapidez, por entre as trevas de uma tremenda tempestade, abordando, afinal, ao cume do monte Himalaia. Brahma ordenou em seguida que Vaivasvata que criasse todos os seres e com eles povoasse a terra. Então aqui o Vaivasvata tem que criar os seres, que é uma diferença do outro que guardou os seres ali dentro do barco. Ele tinha as sementes para plantar e criar, e agora ele tinha que criar os seres, porque na região não tinha sobrado muita coisa. Em flagrante analogia desta lenda com a narrativa bíblica de Noé, da Índia, ela passara ao Egito, como uma multidão de outras crenças. Ora, sendo o livro dos Vedas anteriores ao de Moisés, a narração que naquele se encontra, do dilúvio, não pode ser uma cópia deste último. O que é provável é que Moisés, que aprendera as doutrinas dos sacerdotes egípcios, haja tomado a estes a sua descrição. E Moisés, que era filho da princesa Termutes, com um hebreu chamado Itamar, conforme está no livro O Faraó Menefitá, e ele tinha sido aluno de Amenófis, o grande sacerdote Amenófis. E Amenófis é uma das encarnações de Kardec, segundo Rochester. E portanto, ele, agora como Kardec, traz essa história, traz essa lenda, né, traz essa narrativa, e coloca que certamente Moisés foi adquirir essas informações do livro dos Vedas. E Rochester também diz que Moisés foge do Egito e passa alguns anos no Egito, na Índia, onde ele faz essa síntese
do Velho Testamento, lá na Gênese, orientado por sábios indianos. E ele volta ao Egito, já muito mais bem preparado, muito mais bem instruído, com a sua potente mediunidade de efeitos físicos plenamente desenvolvida, e vai provocando os egípcios, provocando, até que o faraó deixa que ele saia, mas antes de sair ele manda que os hebreus façam um grande saque nas famílias, principalmente nas famílias mais ricas do Egito. O que levou o faraó Amenefitar a ir atrás dele e, infelizmente, sucumbir no Mar Vermelho. Bom, tudo isso faz parte da história. Nós temos que ver no livro Faraó Amenefitar, a narrativa do livro mostra várias vezes o Cristo falando com Moisés para não tomar atitudes extremas, e ele toma atitudes extremas. Então, hoje a gente vê um mundo passando por algumas situações delicadas, e a condição do povo hebreu para um planeta de regeneração não é muito boa. Alguns vão gostar de falar isso, outros não vão, mas é muito importante prestar atenção nas atitudes que o povo hebreu tem tomado, se são compatíveis ou não com o planeta de regeneração. Não sou eu que julgo, apenas estou dando uma opinião. Logicamente, é claro que os espíritos vão reencarnando em diferentes culturas, em diferentes sociedades, em diferentes comunidades, em diferentes continentes, para irem passando pelas devidas transformações. Mas tudo tem as suas devidas consequências. É igualmente posterior ao grande dilúvio universal que assinalou o início da atual período geológico. Conquanto se fala de homens e de animais antediluvianos, a referência é aquele período, aquele primeiro cataclismo. Então, teve um dilúvio universal e teve o dilúvio asiático, que é o dilúvio bíblico, que é esse que está sendo relatado aqui. São duas situações diferentes, são duas situações distintas que nós temos que procurar entender, porque foram momentos distintos daquilo que se conhece da história da Terra.